Os céus e a terra são fundados nos 5 elementos, e todas as coisas ganham vida através do QI. Em 21 continentes, neste mundo onde o cultivo é alcançado por meio da energia espiritual do céu e da terra, existem vários caminhos, com inúmeras seitas espalhadas como estrelas no céu. No entanto, por milhares de anos, apenas a seita da Espada do Norte se destacou, liderando todas as outras com orgulho. Inicia-se a história na praça de mármore branco da Seita da Espada. Uma multidão se aglomerava enquanto alguém gritava quais eram as etapas que estavam prestes a começar. Um jovem cultivador esforçava-se ao máximo para demonstrar toda a energia espiritual que havia adquirido nos últimos anos, mas, de alguma forma, ele não conseguia manifestá-la. Um homem anuncia que Xiao Nan, da cidade de Nanli, no norte, está no 3º estágio de energia espiritual. A multidão começa a cochichar, zombando do pobre Xiao Nan, conhecido como aquele que nunca passa do 3º estágio. Enquanto isso, algumas pessoas estavam sentadas à beira de um precipício. Uma garota de cabelos loiros mostra interesse ao ouvir o nome de Xiao Nan. Outra comenta sobre ele estar no estágio 3, e acrescenta que ouviu dizer que os pais de Xiao Nan desapareceram há muito tempo, sendo esse o motivo de ele não ser bem-vindo na família Xiao. Alguém então pergunta como esse rapaz conseguiu entrar na seita. Uma terceira garota afirma que Xiao Nan é rejeitado pelo mundo. A grande anciã da Seita da Espada, Yu Bing-yun, também estava sentada ali. Ela comenta que, às vezes, o que alguém mais procura aparece quando menos se espera. Outra anciã, Mo Li, menciona que a pessoa predestinada da profecia pouco confiável do Central Sul finalmente apareceu. A terceira anciã, Jin Xiu, confirma essa afirmação. Ao lado de Jin Xiu, a vice-líder da seita, Wu Yan, apenas observava em silêncio. Jin Xiu então comenta que, quando a formação da seita for ativada, ninguém poderá impedi-la e que o garoto Xiao será completamente absorvido. Bing-yun afirma que a profecia do ancestral nunca falha, e essa foi a última profecia deixada antes de sua ascensão. Agora que a pessoa apareceu, elas não têm motivo para deixá-la partir. Assim, Bing-yun ordena às outras que ativem juntas a formação protetora da seita. As 4 mulheres erguem as mãos para o céu e lançam um feixe de energia. Nesse momento, um enorme raio de luz surge das nuvens, atingindo diretamente uma estátua que ficava no centro da praça da seita. Da estátua, um feixe de luz atinge diretamente Xiao Nan. Uma energia intensa começa a fluir de seu corpo. Ele percebe que sua alma saiu de seu corpo e se pergunta se teria morrido. No entanto, o corpo de Xiao Nan ainda estava caído diante da estátua, emanando uma forte energia espiritual. Os discípulos ao redor se desesperam e perguntam ao ancião se Xiao Nan estava vivo. O ancião responde que nem mesmo mestres de alto nível conseguiriam escapar ilesos da grande formação protetora da seita. Xiao Nan começa a gritar, emanando ainda mais energia, e então retorna ao seu corpo sem nenhum ferimento. Os discípulos fogem desesperados, acreditando que Xiao Nan havia se tornado um morto-vivo, deixando-o completamente confuso. Enquanto isso, Bing-yun observava a cena de longe. Ela se anima ao confirmar que Xiao Nan era mesmo a pessoa predestinada. Como irmã mais velha, sente que precisa ajudá-lo a seguir o caminho corretamente e pede que ninguém mexa com ele. Mo Li se aproxima e afirma que esse rapaz é o pilar da Seita da Espada, questionando por que Bing-yun o quer apenas para si. Jin Xiu aparece, reclamando que ainda não tem um sucessor. Como a seita segue o caminho da alquimia, transformar Xiao Nan em uma fornalha não a tornaria uma sem-vergonha, segundo ela. Assim, as 3 mulheres entram em uma disputa direta sobre quem ficará com Xiao Nan. De repente, um ataque atinge o meio do grupo. Uma grande espada coberta de gelo. Era Wu Yan, que lançou sua espada para acabar com a briga. Ela declara que fará Xiao Nan entrar no Pico Bujian para estudar o códice da espada com ela. Mo Li responde que, se a segunda irmã mais velha decidir levá-lo à força, ela não será educada. Wu Yan a desafia a tentar. Jin Xiu, observando a situação, acredita que se as duas se unirem, conseguirão vencer, então decide tirar proveito da situação para obter alguma vantagem na disputa. Diante da iminente briga entre as anciãs, a vice-líder Bing-yun
pede que parem imediatamente e propõe que escondam suas identidades e se aproximem de Xiaonan discretamente, permitindo que ele escolha com quem deseja ir. Jin Xiu e Mo Li aceitam rapidamente a proposta e perguntam a Wu Yan o que pensa sobre isso. Wu Yan voa para longe e diz que isso é aceitável. Algum tempo se passou e a noite chegou. Na caverna do discípulo recém-admitido em Jianzhong, Xiaonan estava aproveitando as águas termais de uma fonte interna em seu dormitório. Ele se lembrava de que seu superior havia dito que ele tinha muita sorte, mas algo deveria ter acontecido com a formação de proteção da seita. E por isso, Xiaonan ainda estava vivo. Nesse momento, o protagonista comenta que está viajando através do tempo e que não importa quão poderosa seja a formação protetora da seita, ela não poderia simplesmente deixá-lo ir assim que ele apareceu. Ao lembrar de seu passado, sente falta dos pais e recorda como foi sua vida até aquele ponto. Então, Xiaonan se levanta e reclama que aquele maldito corpo não consegue manter seu nível de cultivo. Mesmo que ele absorva toda a energia, o corpo sempre retorna ao mesmo estágio no dia seguinte. Ele continua dizendo que, por estar há tanto tempo com aquele anel, acreditava que se tratava de algo especial, a única relíquia que possuía, mas acabou sendo um artefato inútil. Ao tentar retirar o anel do dedo, diversas abas de sistema surgem ao seu redor, detectando que a alma do anfitrião não pertence ao mundo atual e que a maldição está em andamento. O protagonista se assusta ao ver um sistema surgindo de repente, e assim a maldição é ativada. Ele começa a perder pontos de aura consecutivamente, deixando Xiaonan completamente desesperado. Algum tempo depois, o protagonista estava entediado, sentado, enquanto pensava que talvez fosse por causa daquela maldição que não conseguia subir de nível. Decide deitar-se e se pergunta qual seria, afinal, o propósito de todo o treinamento. Nesse momento, a porta de seu dormitório começa a se abrir. Ele tenta levantar um pouco a cabeça para ver o que estava acontecendo. Bing Yun entra no quarto, e o protagonista se pergunta quem seria aquela mulher, entrando em seu dormitório no meio da noite. Bing Yun se aproxima do protagonista e de seu corpo adormecido, e diz que irá usá-los para testar uma técnica. Assustado, ele se pergunta se essa mulher o notou no meio da cerimônia mais cedo e agora aproveitaria a noite para se aproximar. Bing Yun comenta que, alguns anos atrás, conseguiu uma técnica para invadir sonhos e que, dependendo da força de quem a conjura, é possível alterar o subconsciente de quem está sendo manipulado. Com essa força, Bing Yun acredita que conseguirá conquistar Xiaonan e, assim, alcançar o topo da seita. No entanto, ela percebe que, de alguma forma, a técnica não estava funcionando no protagonista. Decide, então, aumentar ainda mais a potência da conjuração. O protagonista, completamente tomado pela energia, se pergunta se aquela mulher estava tentando matá-lo. De repente, uma mensagem do sistema surge, avisando que o protagonista está sofrendo danos mentais gravíssimos. Isso o deixa confuso, pois, ao receber tais danos, seu nível mental aumenta. O corpo do protagonista começa a reagir, reabsorvendo toda a sua energia, e ele percebe, por fim, que há um bug na técnica. Assim, o protagonista se entregou e permitiu que Bing Yun completasse sua técnica, pois acreditava que, devido ao sistema, essa técnica poderia ser benéfica para ele. Em seus sonhos, o protagonista via Bing Yun chamando-o de mestre, e ela lhe parecia encantadora. Com aquela visão maravilhosa, ele estava muito feliz com essa parte agradável do sistema. Estava tão empolgado que queria muito mais do que isso. Então, Xiaonan decidiu se levantar e abraçar seus sonhos, literalmente. Ele pensava que estava prestes a realizar um cultivo duplo, o que o ajudaria a melhorar seu corpo. Assim, aproximou-se ainda mais de Bing Yun, que olhava para o rosto bonito do protagonista e pensava que ele não era tão ruim assim. No entanto, Bing Yun rapidamente voltou a si e recusou-se a continuar, acertando o protagonista diretamente e ficando irritada. Vendo o protagonista caído, Bing Yun se perguntou o que havia acontecido, pois aquele rapaz estava sugando sua energia espiritual. Ela então se afastou e disse que conseguiu escapar a tempo, caso contrário, seria completamente consumida por ele. Xiaonan se levantou, colocou a mão na cabeça e disse que estava doendo um pouco. Bing Yun se assustou ao ver que o protagonista já havia acordado,
pois nunca tinha visto alguém tão diferente assim. Rapidamente, Bing-yun colocou a mão no rosto do protagonista, encarando-o diretamente e tentando entender o que havia ocorrido. Xiaonan, disfarçando, empurrou Bing-yun e perguntou quem ela era. No entanto, a mulher se aproximou novamente, ainda mais interessada em Xiaonan, que se afastava rapidamente dizendo ser um bom homem e que não vendia seu corpo. Bing-yun então se apresentou como uma discípula interna da primeira cúpula da Seita da Espada e disse ter visto o protagonista no teste que aconteceu mais cedo. O protagonista se afastou ainda mais e comentou que havia muitos discípulos novos por ali naquele dia, e mesmo assim, a irmã mais velha estava querendo dar atenção especial a ele. Então, perguntou se ela queria fazer cultivo duplo com ele. Irritada, Bing-yun respondeu que ele era o único, entre todos os novatos, que estava no terceiro estágio das energias espirituais, então era claro que ela se lembraria dele com facilidade. Com mais esse dano recebido, o protagonista ganhou mais alguns pontos e percebeu que aquilo havia se repetido mais uma vez. Bing-yun explicou que o mestre do Pico Hongchen a havia enviado pessoalmente para cuidar do protagonista, pois a mestra estava preocupada com o que poderia acontecer com Xiaonan. No entanto, o protagonista a interrompeu e pediu para que ela o acertasse novamente. Ele acreditava que, ao sofrer dano, poderia obter benefícios e precisava confirmar essa hipótese com um teste. Para ele, aquilo poderia ser um milagre em sua vida. Mais uma vez, Xiaonan pediu que Bing-yun o atingisse novamente. Chegou até a se levantar e correr em direção a ela, que o acertou diretamente, gritando para que ficasse longe. Novamente, a mensagem do sistema apareceu, informando mais ganhos. Bing-yun não ficou indiferente ao que havia acontecido. O protagonista parecia estar com uma aura diferente. Ele segurou o pé dela e disse que ela não precisava se preocupar, pois ele não estava com chulé. Em seguida, soltou o pé da moça. Xiaonan estava muito satisfeito com sua descoberta e achava aquilo incrível, enquanto Bing-yun pensava que o escolhido pelo destino parecia suspeito. Mas Bing-yun resolveu entregar um manual para Xiaonan, que continha tudo o que um cultivador deveria ter em mente. Ela advertiu que, se o protagonista seguisse corretamente aquele livro, teria progresso rapidamente. Xiaonan pegou o livro nas mãos e o abriu rapidamente para ver o que havia dentro. Ao ler o título do livro, Refinamento de Qi em 3 anos, o protagonista perguntou se não havia um de construção de fundação em 5 anos. Bing-yun perguntou como Xiaonan sabia sobre isso. Então, animada, disse que não iria mais perder tempo e afirmou que, naquela noite, eles iriam cultivar seguindo o manual. Algum tempo depois, Xiaonan estava cultivando intensamente. O sistema anunciava que ele estava recebendo pontos de energia espiritual, e ele percebeu que aquilo não era um mau negócio. Bing-yun acertou o protagonista novamente, perguntando se ele achava que ela era burra, pois o fluxo de energia ao redor dele não havia mudado em nada, e ele ainda estava fingindo praticar alguma coisa. Assim, o protagonista reiniciou o processo, respirando profundamente e expirando. Mas, nesse momento, ele começou a perder energia espiritual rapidamente. O protagonista se lembrou de que cultivar diligentemente só pioraria a situação. Bing-yun comentou que Xiaonan não precisava se preocupar, pois a irmã mais velha iria acompanhá-lo a noite toda. Nesse momento, Jin-Xiu bate na porta do quarto do protagonista. Ela chama por Xiaonan do lado de fora. Enquanto isso, Bing-yun e o protagonista ficam confusos dentro do quarto. Rapidamente, Bing-yun corre em direção a Xiaonan, cobre a boca dele com a mão e pede que ele fique em silêncio. Com essa aproximação repentina, o protagonista ganha mais alguns pontos de status. Jin-Xiu, que ainda está do lado de fora, se apresenta como a discípula principal do ancião Yao Feng, do primeiro pico da Seita da Espada. Ela diz que o ancião soube que o cultivo do irmão mais novo estava estagnado, então a enviou para levar algumas pílulas para Xiaonan. Bing-yun continua cobrindo a boca do protagonista, e os dois olham apreensivos para a porta. Ela então se afasta dele, ainda pedindo silêncio, e corre para o guarda-roupas, pedindo a Xiaonan que não conte que ela está ali. Nesse momento, Jin-Xiu entra no quarto. Vendo o estado do protagonista, pergunta se ele estava praticando até tarde. Xiaonan, um pouco apreensivo, pergunta por que a irmã mais velha veio ao quarto dele tão tarde da noite.
Ao perceber o nervosismo do protagonista, Jin-Shu acredita que ele está envergonhado com a presença dela e, por isso, realmente merece ser o filho do destino. Ela se aproxima do protagonista, dizendo que trouxe uma pílula para melhorar rapidamente o cultivo dele. Mostra, então, a linda e rara pílula dourada em sua mão. Jin-Shu imagina o protagonista completamente aos seus pés após esse ato generoso que ela realizou. Xiaonan, vendo Jin-Shu viajando em seus próprios pensamentos, se pergunta se acordou em um ninho de mulheres estranhas. Nesse momento, Jin-Shu faz um movimento rápido em direção a Xiaonan. Ela o segura e pede que ele abra a boca e coma a pílula, mas o protagonista bate na mão dela, fazendo com que a pílula caia. Ela é lançada para longe dos dois. Xiaonan pede desculpas por ter derrubado a preciosa pílula da irmã, mas Jin-Shu se levanta e pisa na pílula, destruindo-a completamente. Ela explica que, quando esses medicamentos sofrem alguma pressão externa, suas propriedades mudam, transformando-se em veneno. Ao ouvir isso, o protagonista se anima. Com base em suas descobertas recentes, talvez isso até lhe faça bem. Jin-Shu se aproxima rapidamente, dizendo que é uma pena, mas que não importa tanto, pois ela trouxe muitas outras pílulas para Xiaonan. Em seguida, ela pede que ele seja bonzinho, pois, após tomar as pílulas, ele se tornará discípulo de Yao Feng. Desesperado, Xiaonan pede que a irmã mais velha espere um minuto. Enquanto isso, Bing-Yun, que estava escondida no guarda-roupas, observa tudo o que acontece no quarto. Ela pensa que Jin-Shu é uma garota muito astuta, pois está tentando subornar Xiaonan com pílulas. Nesse momento, sua unha acaba batendo na porta do guarda-roupas, e Jin-Shu imediatamente pergunta que barulho foi aquele. O protagonista pergunta se a irmã mais velha ouviu direito, pois ele mesmo não escutou nada. Jin-Shu, ignorando o protagonista, coloca a mão em seu ombro e o afasta, dizendo a Xiaonan para não se preocupar, pois ela irá protegê-lo. Em seguida, ela coloca a mão na porta do guarda-roupa. Estava prestes a encontrar Bing-Yun. Xiaonan encontra uma pílula no chão e pergunta a Jin-Shu se esse medicamento realmente muda de propriedade dependendo do toque. O protagonista, então, leva a pílula até a boca e Jin-Shu se desespera, pedindo para que ele pare, mas já era tarde. O protagonista havia engolido a pílula venenosa. De repente, uma enorme quantidade de energia começa a invadir o corpo do protagonista. O sistema surge, avisando que ele recebeu muitos pontos de status. Xiaonan fica animado, pois percebe que o que imaginava era verdade. A pílula venenosa funcionou como um suplemento para ele. Com apenas uma, conseguiu avançar de nível. Jin-Shu fica assustada e pensa que, se com uma pílula venenosa ele conseguiu evoluir, então uma pílula normal teria um efeito ainda mais poderoso. Bing-Yun também se surpreende ao reconhecer o corpo sagrado para cultivo. As duas ficam ainda mais animadas para disputar com todas as forças o querido protagonista. De repente, outra garota surge, batendo a porta e perguntando se aquele era o quarto de Xiaonan. Jin-Shu reconhece a voz e diz que era a irmã Wu-Yan. Ela não imaginava que Wu-Yan tomaria tal atitude. Xiaonan se aproxima da recém-chegada e comenta que parece que mais uma garota está vindo. Jin-Shu, intrigada, pergunta o que ele quis dizer com mais uma garota. O protagonista fica completamente sem saber o que responder. Então, Jin-Shu se vira mais uma vez para o guarda-roupa, querendo ver o que havia ali. Ela pede ao protagonista para não dizer que ela estava ali, e entra no armário. Xiaonan suspira, se vira e diz que tudo bem, pois elas sabem se cuidar sozinhas. Dentro do armário, Bing-Yun e Jin-Shu se encontram. Do lado de fora, o protagonista abre a porta de seu dormitório. Ao ver aquela linda silhueta de beleza fria, Xiaonan pergunta o que a irmã mais velha deseja. Wu-Yan se vira nesse momento e percebe que ele subiu de nível em apenas uma noite. Parado diante daquela mulher misteriosa, Xiaonan se pergunta se ela veio ajudá-lo no avanço de seu treinamento. Ele pergunta se Wu-Yan também veio a mando de alguém para ajudá-lo. Wu-Yan apenas responde que veio para lembrá-lo de fazer as tarefas da aula. O protagonista se lembra de que hoje é o dia em que os discípulos são designados para as aulas e dormitórios, e então agradece a Wu-Yan pelo aviso. No dia seguinte, um ancião tenta fazer um anúncio.
Ele começa explicando que a seita da espada é dividida em 4 classes: erva, guirlanda, gibo e prodígio. O nível de ensino dos instrutores varia de acordo com a classe. O ancião também explica que aquela marionete de madeira será usada para avaliar o teste. Se alguém conseguir sobreviver por meio palito de incenso, será incluído na turma guirlanda. Os discípulos recém-chegados se animam com a possibilidade de logo encontrar uma classe. O protagonista chega ao local muito cansado, pensando que isso foi por causa daquelas 2 mulheres malucas que não o deixaram dormir a noite toda. Um homem chamado Qianduo se aproxima e começa a debochar do protagonista, dizendo que Xiaonan é o mais fraco de todos os novos discípulos. O protagonista observa aquele rapaz e pensa que ele está no 10º estágio de energia espiritual e prestes a avançar, um verdadeiro prodígio. Nesse momento, uma mensagem do sistema o alerta de que está recebendo dano psicológico. Percebendo que isso pode ser lucrativo, ele começa a provocar uma briga com Qianduo. Mais uma vez, Xiaonan começa a receber pontos de dano psicológico. Por dentro, o protagonista está maravilhado com essa grande oportunidade. Os outros discípulos se aproximam de Qianduo e cochicham que o protagonista tem um parafuso a menos, já que parece estar gostando da situação. Um homem chamado Jibo Meiyong pergunta se Qianduo e os demais não conhecem as regras da seita, pois a seita trata todos igualmente, independentemente de suas origens. Os discípulos comentam que esse Meiyong pertence à renomada família Jibo e possui uma constituição Yang pura e nata, com um talento incomparável. Meiyong coloca a mão no ombro do protagonista e diz que o irmão Xiao pode ser um completo inútil, mas não merece ser ridicularizado por todos. Nesse momento, o protagonista perde alguns pontos de inspiração. O homem continua falando como se fosse um cavaleiro defensor dos fracos e oprimidos, enquanto o protagonista só pensa que esse cara está exagerando. Meiyong se vira e diz que, se estivesse no 3º estágio de energia espiritual, procuraria uma árvore e uma corda para acabar com seu sofrimento. O protagonista então percebe que aquele cara, na verdade, é um lobo em pele de cordeiro. Mas, com esse ataque disfarçado, ele ganha muitos pontos, o que o anima bastante. O protagonista coloca a mão no ombro de Meiyong e o agradece por tudo, deixando o rapaz confuso com a atitude. Todos ao redor também ficam confusos, já que Meiyong havia acabado de ridicularizá-lo. Enquanto isso, Wu Yan estava em uma árvore um pouco distante dali, observando todos de longe. Ela se impressionava ao ver que, mesmo com tantas críticas, Xiaonan não se deixava abalar. Com tanta determinação, ele realmente parecia ter um grande destino, e por isso ela precisava recrutá-lo rapidamente para seu pico. De repente, o ancião anunciou que a avaliação iria começar, e Xiaonan foi o primeiro a ser chamado. Ele se posicionou diante do boneco de teste e anunciou que iniciaria sua avaliação. Wu Yan estava bastante interessado em ver todo o potencial de Xiaonan. Assim, ele partiu para cima do boneco de teste, desferindo um golpe de espada com toda a sua força. O boneco foi ativado naquele momento e retribuiu com um ataque à altura, lançando Xiaonan para bem longe. Wu Yan suspirou, desapontada, perguntando-se se o nível de cultivo de Xiaonan era realmente tão baixo. Os discípulos que assistiam à cena começaram a comentar que Xiaonan havia perdido com apenas um golpe. No entanto, ele se levantou e se perguntou por que não estava doendo tanto quanto havia imaginado. Ele também recebeu alguns bons pontos de status. Xiaonan percebeu que, desde que não fosse eliminado diretamente, ganharia melhorias em seus atributos ao ser atingido. Isso o animou novamente, ao perceber que aquele boneco era perfeito para sua evolução. Sua atitude repentina chamou a atenção de Wu Yan. Xiaonan então se levantou e retornou ao centro. Mais uma vez, posicionou-se diante do boneco de teste e, um pouco mais confiante, lançou-se ao ataque. A luta entre os dois estava intensa, mas ainda era possível acompanhar seus movimentos. Enquanto o protagonista era acertado em mais pontos, ele também ganhava experiência, e assim avançava cada vez mais. As pessoas que assistiam ao teste ficaram impressionadas com o tempo que Xiaonan resistia. O protagonista parou por um momento. Suas roupas estavam rasgadas,
e ele apresentava alguns ferimentos pelo corpo, mas ainda mantinha sua espada firme em mãos. O boneco de teste não deu espaço para Xiaonan e já estava sobre ele, prestes a acertá-lo. No entanto, Xiaonan usou sua espada para bloquear os ataques consecutivos. O protagonista pensava que talvez não conseguisse quebrar aquele boneco de teste, mas também não seria derrotado. Se mantivesse a luta nesse nível, conseguiria bastante experiência no cultivo. De repente, o boneco de teste conseguiu quebrar a espada de Xiaonan. As pessoas que assistiam ao teste começaram a torcer pelo protagonista, incentivando-o a aguentar firme e ser forte. Mesmo com a espada quebrada, ele lançou a metade que permaneceu em sua mão. O boneco desviou, mas Xiaonan aproveitou o momento para avançar, gritando que mostraria seus punhos do tamanho de uma panela de barro. Xiaonan acertou diversos golpes consecutivos no boneco de teste. Uma mensagem do sistema surgiu, informando que o grau de endurecer do anfitrião Xiaonan havia chegado a 8. Contudo, o boneco ergueu uma das mãos e acertou um ataque direto em Xiaonan. Após esse ataque, o protagonista recebeu muitos pontos. Mesmo derrotado, pensava que aquela coisa era uma ótima fazenda de cultivo e que lutar contra o boneco de teste era incrível. O boneco caiu de joelhos no chão. O ancião, vendo aquela cena, achou o protagonista incrível e se perguntou: se ele continuasse crescendo assim, quão poderoso se tornaria? De repente, um pássaro de madeira surgiu sobre a cabeça do boneco de teste, gritando pelo nome de Xiaonan e começando a gaguejar. Os discípulos ao redor ficaram assustados e se perguntaram qual seria a escola que indicaria Xiaonan. O pássaro continuava a gaguejar e gritar loucamente. O som era tão alto que formava uma enorme onda sonora ao redor do centro do teste. Então, uma luz intensa emanou do topo dos 4 picos da seita. O ancião ficou em choque, pois fazia muitos anos que não aparecia um discípulo prodígio inigualável, reconhecido pelos 4 picos de uma só vez. O boneco, então, anunciou que Xiaonan teria uma admissão especial na Academia dos Prodígios. As pessoas começaram a cochichar que Xiaonan estava no mesmo patamar que o irmão Mei Yong. O ancião ajudou o protagonista a se levantar e pensou que Xiaonan tinha a maior perseverança que havia visto em anos. Por isso, não era de se admirar que os 4 picos o reconheceram. O homem colocou a mão sobre o protagonista e começou a curá-lo, transferindo um pouco de energia espiritual. No entanto, ao fazer isso, o protagonista acabou perdendo muitos pontos de energia espiritual. Xiaonan se afastou um pouco e explicou que seu físico era um pouco diferente, e por isso precisava se recuperar sozinho. O ancião olhou para o protagonista emocionado, pensando que já ouvira falar sobre físicos ocultos que só se revelam quando o cultivo atinge certo nível. Assim, o protagonista se levantou para sair do centro da arena de testes, mas algo chamou sua atenção. Todos os discípulos pareciam felizes e comemoravam as conquistas de Xiaonan. O protagonista foi cercado por lindas donzelas e se perguntou se havia exagerado naquele dia, pois ainda não entendia muito bem o sistema. No momento, precisava levar uma vida mais discreta. Xiaonan disse a todos que teve muita sorte naquele dia. Por ser fraco, o boneco de teste não liberou toda a sua força, e por isso ele conseguiu equilibrar a luta. Uma garota perguntou se o boneco de teste se ajustava à força do oponente. O protagonista, sem graça, disse que poderia se dizer que sim. A garota continuou, afirmando que o fenômeno dos 4 picos não era para qualquer um. O protagonista tentou parecer humilde naquele momento e começou a inventar que talvez fosse porque ele era o mais fraco dali e que a seita da espada queria usá-lo como exemplo de que todos os discípulos eram tratados da mesma forma, que mesmo com pouco potencial, a seita reconheceria o esforço. Ele então perguntou ao ancião se concordava com isso. O ancião até tentou dizer algo, mas Xiaonan o encarou profundamente, e então o ancião concordou com o protagonista, dizendo que Xiaonan tinha total razão. O protagonista ficou um pouco mais aliviado. O velho ancião olhava para ele e pensava que Xiaonan era tão jovem, mas já compreendia a importância de esconder suas habilidades. Com os olhos cheios de lágrimas, o ancião sentiu-se tomado por orgulho. De repente, Qian Duo se aproximou e perguntou se o protagonista era daquela pequena cidade chamada Wu, e, em caso afirmativo, se Xiaonan gostaria de tornar-se seu seguidor. O protagonista ficou muito confuso com a proposta repentina
e então propôs que os dois fizessem uma aposta. Xiaonan disse que, se Qianduo durasse mais tempo do que ele contra o boneco de teste, então ele aceitaria ser seu seguidor. Meiyong observa o protagonista com desdém, e então Xiaonan pergunta se ele também quer participar da aposta. Meiyong responde que os cultivadores humanos estão em desvantagem e que, para ele, o que importa é poder levar seus companheiros cultivadores à glória. Ele termina dizendo que o protagonista e Qianduo não têm ambições. O protagonista então se vira para Qianduo e pergunta se ele irá aceitar ou não. Qianduo concorda e afirma que jamais perderia para alguém como Xiaonan. Algum tempo depois, Qianduo estava sendo derrotado pelo boneco de teste. O protagonista se aproxima e pergunta se ele está bem, mas em sua mente pensa que esses caras são idiotas e jamais aguentariam ataques como os dele. Todos os discípulos estavam tendo muita dificuldade, inclusive o garoto prodígio Meiyong, que afirma que um mero teste não prova nada, e que só com muito talento no cultivo é possível demonstrar alguma coisa. As pessoas ao redor começam a criticar o protagonista e a enaltecer o jovem mestre Meiyong. Mas, apesar disso, o protagonista estava ganhando muitos pontos com a situação. Então, o ancião anuncia que todos trabalharam muito duro. Ele abre um portal e pede que todos o sigam até o Pico da Lua, onde ele irá determinar a posição de cada um. Após atravessarem o portão, os discípulos se depararam com o local onde ficariam hospedados. Uma árvore brilhante erguia as ilhas ao seu redor. Meiyong perguntou se poderia saber a origem daquela árvore espiritual dourada. Ele também questionou se a árvore tinha alguma conexão com a residência que lhes foi designada. O ancião explicou que toda a energia espiritual do Pico da Lua estava ligada àquela árvore espiritual dourada e que, quanto mais próxima a residência estivesse da árvore, mais rica em energia ela seria. O protagonista perguntou se, caso alguém vivesse dentro da árvore, isso não seria ainda melhor. O ancião concordou com Xiaonan e acrescentou que aquela árvore escondia um segredo há muitos anos e permanecia sem dono há 500 anos. O protagonista apenas pensava em pedir ao sistema que não o deixasse ficar perto daquela árvore, pois não queria que nada atrapalhasse seu cultivo. Qianduo aproximou-se dele e disse para não se preocupar, pois um lugar assim jamais seria dado a alguém como ele. Em seguida, o ancião declarou que daria início à alocação e pediu que a pessoa chamada desse um passo à frente. De repente, uma das folhas desprendeu-se da árvore dourada e voou em direção a Xiaonan. O ancião virou-se e disse que já esperava isso de um discípulo escolhido pelos 4 picos. A árvore sagrada adormecida havia aberto suas portas para ele. Xiaonan tentou agarrar a folha dourada da árvore. O ancião afirmou que aquela folha era a chave para abrir a árvore do espírito dourado e confirmou que Xiaonan seria seu novo mestre. Os discípulos ao redor ficaram eufóricos ao presenciarem uma conquista tão extraordinária. O ancião perguntou por que Xiaonan ainda estava parado ali. Xiaonan respondeu que possuía um talento muito humilde e que uma residência tão valiosa deveria ser dada a alguém mais dotado. O ancião disse apreciar a humildade do protagonista, mas, como fora a própria árvore quem o escolheu, não havia motivos para recusar. O ancião o tranquilizou, explicando que a seita realiza testes mensais e que, em 9 anos, se o protagonista não alcançasse o 9º nível de energia espiritual, seria expulso da seita. Ele finalizou dizendo que, desde que o protagonista treinasse com afinco, ainda haveria chances de ingressar na Academia dos Prodígios e aproveitar seus recursos. Qianduo concordou e afirmou que, se Xiaonan fosse expulso em 1 ano, toda a glória atual do protagonista não passaria de fofoca. O protagonista tentava pensar em um jeito de progredir, mas aquele suposto paraíso que acabara de encontrar não passava de um covil venenoso para ele. Meiyong perguntou ao ancião como seria o treinamento dali em diante, ou se eles apenas permaneceriam em suas residências. O ancião respondeu que os tokens da seita revelavam todos os reinos secretos dos quais os discípulos podiam participar, sendo necessário apenas seguir os caminhos relacionados aos seus pontos fortes. Contudo, ele alertou que alguns locais eram perigosos e pediu que ninguém arriscasse suas vidas desnecessariamente. Ao ouvir isso, o protagonista ficou animado,
pois sabia que um local poderoso poderia trazer muitos benefícios ao seu sistema de cultivo. Algum tempo depois, o ancião afirmou que já estava ficando tarde e pediu para que cada um seguisse para suas respectivas residências. Após alguns minutos na árvore do espírito dourado, o protagonista estava deitado em seu dormitório. Pensava em tudo o que havia acontecido naquele dia e sentia que tudo parecia uma grande ostentação. Perguntava-se por que tinha a sensação de que tudo havia sido orquestrado por alguém. De repente, o protagonista sentiu algo estranho, como se estivesse sendo observado, e de fato estava. Jin Xiu perguntou a Bing Yun se a bola de cristal dela estava realmente funcionando, pois Xiao Nan havia percebido sua presença. Bing Yun disse que não esperava que a percepção espiritual do protagonista fosse tão aguçada. Continuou dizendo que talvez ambas devessem observar Xiao Nan mais de perto para avaliar seu potencial durante a noite. O protagonista salta da cama rapidamente, mas acredita que, por ter vivido muitas coisas durante o dia, deve estar um pouco paranoico. Ele então decide verificar como está seu status no sistema. Após olhar suas informações, Xiao Nan pensa que, embora sua condição física tenha melhorado um pouco nos últimos dias, se quiser passar na avaliação do próximo mês, precisará treinar bastante. Decidido, ele resolve usar o token da seita e procurar por algum reino secreto que seja adequado para ele. Após alguns minutos de busca, Xiao Nan encontra um reino oculto, que contém muita lava e inúmeros tesouros escondidos. A exploração do local é altamente perigosa para o corpo do cultivador. Assim, o protagonista finalmente encontra um reino que parece ter sido feito para ele. Xiao Nan então se levanta e diz que irá checar como é o lugar, já que não consegue dormir. Enquanto isso, as meninas se sentem entediadas ao assistirem ao protagonista. Bing Yun começa a sair e diz que irá dormir por hoje. Mas Jin Xiu aponta para a bola de cristal e diz que Xiao Nan está com a irmã mais nova. Bing Yun se desespera e tenta ver como Mo Li e Xiao Nan se encontraram. Em algum lugar da Seita da Espada, Mo Li estava em um lago límpido e Xiao Nan a observava de longe. Ele só queria lavar um pouco o rosto para despertar mais, mas acabou se deparando com uma cena emocionante. Vendo Mo Li, Xiao Nan se perguntava se aquilo era um sonho. Sem graça, Xiao Nan tentou dizer que não sabia que havia alguém por ali. De repente, Mo Li lançou a cabaça de água em sua direção e disse que percebeu que os lábios dele estavam secos, então acreditava que ele também estivesse com sede. O protagonista, confuso, pensava que aquela moça não estava gritando com ele, e achou essa reação muito inesperada. Ele então bebeu um pouco do líquido contido na cabaça. Um bafo de fogo saiu de sua boca, e ele comentou que aquela água era das fortes. Mo Li respondeu que não era nada mal, e sorrindo, disse que tinha gostado de Xiao Nan. Aproximando-se, afirmou que alguém que bebe água com tanta ousadia, mesmo sendo tão jovem, era bastante raro. Mo Li fez o protagonista se sentar no chão. Nervoso, Xiao Nan comentou que a água da irmã mais velha tinha um cheiro muito bom e era difícil de resistir, mas que ele tinha baixa tolerância para esse tipo de bebida. De repente, Mo Li disse que sua cabeça estava girando e acabou caindo sobre Xiao Nan. Desesperado, ele disse que a irmã mais velha deveria retornar à sua residência o quanto antes. Mo Li afirmou estar com muito frio e perguntou se Xiao Nan poderia ajudá-la a se aquecer. O protagonista tentou dizer algo, mas Mo Li sussurrou em seu ouvido que ele tinha uma ótima oportunidade diante das mãos. Então, por que não agarrá-la? Mo Li pensava naquele momento que havia planejado tudo isso desde o instante em que Xiao Nan saíra pela porta. Enquanto isso, Bing Yun e Jin Xiu assistiam a tudo. Xiao Nan entregou a cabaça de água e disse que, se a irmã mais velha estava com frio, poderia beber um pouco mais para se aquecer. Mo Li descartou a cabaça. Não imaginava que o protagonista teria tanto autocontrole. Sentando-se novamente, Mo Li perguntou o que Xiao Nan fazia em um lugar tão distante, sendo apenas um discípulo novato. Xiao Nan explicou que havia ido explorar o reino secreto da prisão de chamas, mas ainda não havia encontrado a entrada. Mo Li alertou que aquele lugar era muito perigoso e, no nível atual do protagonista, ele estaria caminhando diretamente para a morte. Xiao Nan apenas respondeu que sabia disso. As três anciãs, observando,
se perguntavam se o protagonista havia enlouquecido. De repente, algumas mensagens apareceram, indicando que o anfitrião havia recebido alguns pontos de desprezo silencioso. Xiao Nan achou estranho, pois quando zombavam dele, ele geralmente recebia apenas 5 ou 6 pontos. Mo Li se levantou e disse que aquele tipo de reino não era para alguém do nível dele, recomendando que voltasse e descansasse. Mas Xiao Nan segurou a mão de Mo Li e disse que a noite era muito longa. Então perguntou se ela não queria continuar a conversa de maneira mais aprofundada. Mo Li, surpresa, perguntou o que Xiao Nan estava tentando fazer. Xiao Nan pergunta se Mo Li está sentindo aquilo. Mo Li repete: "O quê?" O protagonista se vira rapidamente e diz que seu pobre coração está ansioso pela ascensão da Seita da Espada e que essa vontade arde dentro dele. Mo Li comenta que é raro ver um novato tão animado e aponta para uma direção. A caverna fica por ali. Nesse momento, ele se pergunta se sua sinceridade tocou aquela agradável moça. Mas Mo Li bate algumas vezes em seu ombro e o tranquiliza. "Não se preocupe, eu cuidarei de seu enterro." Xiao Nan responde que isso não será necessário, então sai voando rapidamente, pensando primeiro em trocar de roupas antes de entrar na caverna ardente e depois pesquisar a origem daquela irmã mais velha. Mo Li arremessa um objeto na direção do protagonista, uma pequena cabaça dourada. Ela o observa sorrindo, empolgada. Algum tempo depois, Xiao Nan chega à entrada da caverna ardente e vê vários discípulos saindo de lá, visivelmente debilitados. Percebendo o quão perigoso é aquele local, ele acelera ainda mais o passo e atravessa o portão. Depara-se com um cenário desolado, coberto por lava e chamas incandescentes. O fogo envolve seu corpo, e ele logo percebe que aquele ambiente funciona como um suplemento para seu cultivo diferenciado. Várias mensagens do sistema surgem, avisando que Xiao Nan está ganhando pontos de status. Do lado de fora, alguns discípulos o observam de longe e perguntam se está bem. Muito animado, ele responde que se sente ótimo, deixando-os confusos. Decidem então partir, certos de que, quando não resistir mais, ele rastejaria para fora ou pediria ajuda a algum ancião. Antes de irem embora, uma discípula entrega a Xiao Nan uma esfera de fogo e explica que o item mede a concentração de veneno de fogo na área. Se a esfera ficar amarela, ele deve sair imediatamente, pois o veneno estará altamente concentrado. O protagonista agradece rapidamente, mas a moça decide ajudá-lo ainda mais. Ao tentar ensiná-lo a usar outra técnica, entretanto, ele perde muitos pontos de status de uma só vez. Ela explica que a habilidade aumenta temporariamente a resistência ao veneno de fogo e confessa que não suportaria vê-lo eliminado tão jovem. Recusa os agradecimentos e se junta aos demais discípulos, partindo em seguida. Apesar da queda de status, o protagonista encara a situação positivamente. Ganhou algo útil que o ajudará a localizar os pontos mais perigosos. Então, Xiao Nan lança a esfera ao ar e segue rapidamente em busca da área de maior concentração de veneno de fogo. Alguns minutos depois, a esfera conduziu o protagonista até a entrada de um túnel. Ela brilhava intensamente diante daquela passagem suspeita, e então ele decidiu continuar seguindo-a. Logo, deparou-se com algo. Um enorme portão de ferro estava bem ali. Sem perder tempo, Xiao Nan o abriu, mas encontrou um antigo discípulo caído, provavelmente vencido pelo veneno daquele lugar. A visão assustou bastante o protagonista. Ao olhar para dentro da sala, Xiao Nan avistou um baú. Sem saber se o discípulo havia sido eliminado pelo veneno ou por algo relacionado ao baú, ele comentou consigo mesmo que, como possuía o sistema, o que seria ruim para outros era ótimo para ele. Assim que abriu o baú, uma enorme quantidade de veneno foi liberada. O veneno era tão poderoso que tomou toda a sala, mas Xiao Nan até se sentia confortável em meio àquela substância corrosiva. Olhando para dentro do baú, avistou um item luminoso e, sem hesitar, tentou pegá-lo, mesmo completamente envolto pelo veneno. No momento em que segurou o item, sofreu danos severos, mas, em contrapartida, recebeu muitos pontos. Ao observar aquela pedra luminosa, o protagonista concluiu que havia encontrado um verdadeiro tesouro milagroso, tamanha a quantidade de pontos recebida de uma só vez. Porém,
algo aconteceu naquele instante. Xiao Nan sentiu que seu corpo não estava reagindo como deveria. Confuso, perguntou-se o que estava acontecendo. Mensagens do sistema de alerta de danos fatais surgiam consecutivamente, e a energia espiritual de fogo também começava a tomar o corpo de Xiao Nan. Ele pensava, naquele momento, que aquilo não era nada bom, pois os benefícios trazidos pelo sistema de maldições vinham como uma avalanche, excedendo completamente o que seu corpo podia suportar. Rapidamente, ele jogou a pedra de volta para o baú e o fechou, tentando impedir que o veneno se espalhasse ainda mais. No entanto, após fazer isso, as mensagens do sistema indicaram que ele estava ganhando apenas alguns poucos pontos. Xiao Nan percebeu que aquela pedra havia melhorado seu físico e enfraquecido os efeitos benéficos da energia de fogo no ar. Ao observar o baú, lembrou-se de que teria aulas pela manhã e não podia passar a noite acordado, então decidiu voltar em outro momento. Algum tempo se passou e Xiao Nan já havia saído da caverna ardente. Estava de volta ao vale quando percebeu a pequena cabaça pendurada em sua cintura. Foi então que avistou Mo Li à distância, esperando por ele. Mo Li sorriu e disse que estava à sua espera, pedindo que ele fosse rápido e tirasse as roupas. Xiao Nan comentou que eles haviam acabado de se conhecer e perguntou se aquilo não seria estranho. Mo Li respondeu para que ele não pensasse bobagens, explicando que, como a caverna ardente era tomada por fogo, ela queria apenas fazer uma checagem de rotina. Xiao Nan mostrou que não havia sofrido nenhum arranhão enquanto estava na caverna. Mo Li se aproximou dele e pensou que, além de ter saído ileso, parecia que ele havia se fundido com o fogo, o que ela achou muito estranho. Ao passar a mão sobre Xiao Nan, Mo Li percebeu que ele realmente era o filho escolhido do destino, pois seu físico era extraordinário. Observando Mo Li, Xiao Nan se perguntava o que aquela mulher realmente queria, já que tudo o que ela fazia parecia anormal. Ele então a afastou. Mo Li questionou o que ele estava fazendo e Xiao Nan perguntou quem ela era de verdade. Mo Li ficou nervosa diante da possibilidade de ter sido descoberta. Xiao Nan pegou a pequena cabaça e afirmou que ela devia ter colocado aquilo nele na fonte termal mais cedo. Perguntou se ela estava espionando-o. Mo Li tentou explicar que estava preocupada com ele, e por isso, havia colocado um fragmento de sua alma na cabaça para protegê-lo e garantir que nada inesperado acontecesse. Xiao Nan começou a brincar com a cabaça e perguntou se era sério que aquilo não servia para vigiá-lo. Enquanto isso, Mo Li sentia uma corrente elétrica percorrer todo o seu corpo. Xiao Nan perguntou se ela estava se sentindo bem. Mo Li respondeu que sim e pediu a cabaça de volta, mas ele não a devolveu e continuou a brincar com o item, provocando novas reações nela. Mo Li pediu para que ele parasse com aquilo. O protagonista pediu que Mo Li fosse honesta e revelasse suas verdadeiras intenções com ele. Mo Li sentou-se e disse que tudo bem, que não tinha mais forças para discutir, e pediu que Xiao Nan se aproximasse. Quando começou a falar, repentinamente se jogou sobre ele e revelou que, na verdade, era a avó marcial dele. Em tom de desafio, perguntou se aquele pirralho ainda queria continuar brincando. Xiao Nan recusou rapidamente. Mo Li tomou a cabaça de volta e mandou que ele parasse de fingir, pois o que ela havia feito não era nada demais. Em seguida, saiu andando, dizendo que teria aula pela manhã, e pediu que ele voltasse logo para seu dormitório. Xiao Nan se levantou e comentou que aquela irmã mais velha tinha uma força impressionante. Na manhã seguinte, no Salão dos Prodígios da Seita da Espada, Xiao Nan estava sentado com muito sono na aula matinal. O instrutor Niu deu boas-vindas aos novatos e disse que seria um dos supervisores do exame daquele mês. Começou então a introdução de sua aula, até que percebeu que Xiao Nan estava dormindo. O instrutor perguntou se ele tinha algum problema com seus métodos de ensino. Xiao Nan discordou e disse que achava ótimo, pedindo que o instrutor continuasse. Qian Duo aproveitou a oportunidade para chamar Xiao Nan de lixo e acusá-lo de dormir nas aulas apenas porque o Salão dos Prodígios aceitou sua admissão. O instrutor Niu concordou e disse que mostraria qual era o verdadeiro lugar de um preguiçoso como Xiao Nan. O instrutor Niu começa a ler a ficha de Xiao Nan e conta que Xiao Nan é da família Xiao, da cidade de Wucheng, no território do norte. Seu atributo é o da água e seu elemento contrário é o fogo. Então, o instrutor pergunta quem possui o atributo de fogo e pede que dê um passo à frente.
Os discípulos ao redor perguntam se o instrutor pretende dar uma lição em Xiaonan, e o instrutor Niu confirma que sim. De repente, um homem surge por trás de Xiaonan, dizendo que irá fazer isso. Esse homem era conhecido como Martelo de Ferro, e todos ficam animados, pois assim poderiam também testar o nível de Xiaonan. O instrutor Niu olha animado para Xiaonan. O protagonista tenta perguntar se isso é realmente necessário, mas o instrutor responde que Xiaonan não pode ser arrogante só por achar que possui uma raiz espiritual. Ele precisa aprender seu lugar. Para ser mais justo, o instrutor diz que ajustará o nível de cultivo dos dois. Assim, o nível de ambos é igualado ao do protagonista. Observando Xiaonan de perto, o instrutor se surpreende ao notar que, em poucos dias, o jovem alcançou o nível 5. Com um movimento de mão, ele ajusta os níveis para o 5, anunciando que qualquer técnica acima desse nível será anulada. Em seguida, declara que os dois já podem começar. O martelo de ferro começa a emanar uma enorme aura de fogo e avisa ao protagonista que não irá se conter. Rapidamente, o homem avança. Os discípulos ficam assustados com o poderoso ataque e acreditam que o protagonista não conseguirá nem se mover. O instrutor Niu, ao ver aquilo, fica em alerta, pois Tieshui está exagerando demais em algo que deveria ser apenas uma prática. Nesse momento, uma pequena esfera brilhante surge ao lado do instrutor. Era Bing-yun, que pede para ele apenas esperar e observar. Mesmo assustado, o instrutor aceita as ordens de sua superior. Enquanto isso, Xiaonan permanece completamente imóvel, enquanto aquele soco em forma de meteoro vem em sua direção. Tieshui pensa que Xiaonan não conseguirá bloquear seu ataque de fogo e que, assim, toda a honra será dele. No entanto, ao acertar o protagonista, uma enorme explosão acontece. Tieshui se afasta um pouco e pede desculpas ao irmão Xiaonan, dizendo que ele é muito forte e que não conta com a sorte. Mas o protagonista surge perguntando se o irmão Ti realmente chama aquilo de energia espiritual de fogo. Xiaonan aparece limpando suas roupas e afirma que o soco de Tieshui é mais fraco do que o de uma marionete de teste. Além disso, diz que a energia espiritual de fogo é muito fraca. Ele conclui dizendo que até mesmo um coelho celestial sentiria vergonha por Tieshui. Tanto o instrutor Niu quanto os discípulos não conseguiam acreditar que o protagonista estava ileso após um ataque tão poderoso. Xiaonan, então, pergunta se Tieshui e o instrutor Niu estavam tentando eliminá-lo de propósito. Tieshui pergunta como Xiaonan conseguiu bloquear seu ataque, ao que Xiaonan pede desculpas, mas diz que é melhor ele se preparar, pois chegou o momento do contra-ataque. Assim, Xiaonan desaparece diante de Tieshui, deixando-o nervoso. De repente, o protagonista surge na frente do inimigo e acerta um golpe certeiro. Logo em seguida, desfere um chute direto e poderoso, deixando todos os discípulos em choque com tamanha força. Olhando para seu rival derrotado, o protagonista começa a zombar dele, dizendo que jamais imaginou que um nível 9 seria tão inútil assim. Xiaonan se vira para o instrutor e pergunta com quem Tieshui tem treinado ultimamente, pois os movimentos dele não surtiram efeito. Sugere então que deveriam chamar outra pessoa para o teste. Sem graça, o instrutor Niu comenta que Xiaonan se saiu muito bem hoje e que, mesmo com a desvantagem do atributo, há exceções, e ninguém pode ignorar isso. Em seguida, ele encerra a aula e pede para que os discípulos o acompanhem para escolherem suas técnicas de cultivo. Enquanto isso, Jinxiu observava a luta de longe. Ela pergunta às suas irmãs se elas também viram que parecia que Xiaonan havia absorvido a energia espiritual de fogo de Tieshui naquele momento. Bing-yun comenta que não está muito familiarizada com esse tipo de técnica, mas parece que Xiaonan possui uma constituição espiritual especial que lhe permite fazer isso. Mo-li observa que a base de Xiaonan já é sólida, faltando apenas experiência em combate. Ela afirma que, quando ele ganhar mais prática, seu caminho se tornará mais claro. Mais uma vez, as 4 mestras concordam que precisam ter Xiaonan como discípulo pessoal. Mo-li pede às outras que não se esqueçam de que a competição deve ser justa e equilibrada. Bing-yun responde que, a menos que ele escolha diretamente, elas terão que competir pelo direito de aceitá-lo como discípulo. Mo-li, então, conclui que, sendo assim,
cada uma usará seus próprios métodos. Algum tempo se passou e eles já estavam diante do pavilhão do Sutra da Seita da Espada. O instrutor avisou que existiam apenas 3 regras dentro do pavilhão do Sutra. Primeira regra: todos os discípulos recém-chegados só podiam acessar o primeiro andar do pavilhão. Segunda regra: apenas uma técnica podia ser utilizada por vez. Terceira regra: escrituras e técnicas dentro do pavilhão não deviam ser danificadas sob nenhuma circunstância. Além disso, o instrutor informou que havia muitas técnicas escondidas dentro do pavilhão e que a qualidade delas dependia apenas do destino de quem as encontrasse. Finalizando, o instrutor pediu que ninguém brigasse ou discutisse por causa de técnicas. Logo em seguida, o portão do pavilhão se abriu. Do lado de dentro, o espaço parecia uma enorme biblioteca. O protagonista e os outros discípulos ficaram deslumbrados com o tamanho do lugar. Qian Duo passou rapidamente dizendo que não podia mais perder tempo. Mei Yong surgiu dizendo que havia ouvido falar que, no primeiro e segundo andares, existiam muitas técnicas de grau básico, mas apenas 10 de grau terrestre, e ele definitivamente iria encontrar uma dessas 10. Xiaonan respondeu que, se Mei Yong queria encontrar a técnica, então que fosse logo. Algum tempo depois, o protagonista estava andando pelos corredores do salão. Ele queria encontrar alguma técnica boa por ali. Ao puxar um livro aleatório, a técnica daquele livro era: Como fazer meu mestre frio se apaixonar por mim? Ao ler isso, o protagonista achou aquele lugar ironicamente especial, até que algo chamou muito sua atenção. Ele sentia que estava sendo observado novamente. Ao ver Wuyan por ali, o protagonista se perguntou se ela não era a irmã fria que havia surgido naquele dia. Tentou não acreditar que Wuyan estivesse o observando, já que ela nitidamente queria que os outros ficassem longe dela. Wuyan, ao ver a reação do protagonista, perguntou por que ele estava olhando para ela. O protagonista começou a gaguejar e disse que era uma coincidência eles se encontrarem novamente. Wuyan foi andando em direção ao protagonista e concordou com ele. Perguntou se ele estava ali para encontrar alguma técnica. Xiaonan respondeu que sim, pois as aulas haviam terminado e ele estava ali para escolher alguma. Wuyan pensou naquele momento que era a oportunidade perfeita para passar a técnica do pico da espada para Xiaonan, mas queria encontrar uma maneira de não parecer proposital. Ela pegou o livro que o protagonista segurava nas mãos e perguntou se aquela era a técnica que ele havia escolhido. Xiaonan se desesperou ao ver que a moça iria ler o título do livro, e assim ela fez, lendo sobre a técnica de conquista. Wuyan ficou em choque e se perguntou se o protagonista havia descoberto que ela era uma mestra. De repente, começou a corar, imaginando se ele gostava dela tanto assim. Rapidamente, Wuyan entregou um livro ao protagonista, dizendo que era para ele. Virando-se, comentou que havia assistido ao desempenho de Xiaonan na luta, há pouco, e disse que ele foi muito bem. Acrescentou que aquela técnica combinaria com ele. Ao ler o nome da técnica, Códex da Espada, o protagonista se interessou pelo nome tão dominador. Imediatamente, ele abriu o livro e uma luz intensa saiu de dentro dele. Vendo o grande potencial daquela técnica, Xiaonan perguntou se aquela seria uma das poucas técnicas de nível terrestre permitidas no primeiro andar do pavilhão do Sutra. Antes de desaparecer, Wuyan pediu para que Xiaonan se certificasse de que ninguém mais aprendesse aquela técnica, e contou que já havia lançado um pouco de magia para que ele pudesse sair discretamente do pavilhão com ela. Animado, Xiaonan agradeceu pela ajuda de Wuyan. Alguns minutos se passaram e o protagonista estava saindo do corredor com o livro na mão. Agora, ele possuía outro nome. Ele pensava que a irmã mais velha havia se esforçado bastante para criar uma ilusão que encobria aquele livro. Acreditava que ela não era uma pessoa comum, mas se perguntava por que ela estava o ajudando. Será que existia algum tipo de buff oculto que automaticamente atraía mulheres dispostas a ajudá-lo? Ao sair do corredor, o protagonista se deparou com o instrutor e os outros discípulos. Mei Yong estava sendo bajulado. O rapaz havia encontrado uma técnica terrestre de nível inferior e se sentia animado por isso, mas comentou que era uma pena não ter encontrado uma de nível celestial. O instrutor fez diversos elogios, dizendo que fazia muito tempo que um prodígio não encontrava uma técnica terrestre. Então, o instrutor Niu se virou para Xiaonan
e perguntou que tipo de técnica ele havia escolhido. O protagonista ficou um pouco nervoso com a situação e se questionou se a ilusão de Woo-yan realmente funcionaria. E caso não funcionasse, ele estaria encrencado. Mesmo assim, Xiaonan entregou o livro ao instrutor. O homem comentou que se tratava de uma técnica de nível médio e admitiu que havia julgado mal Xiaonan, pois não sabia que ele fosse uma pessoa tão prática. O protagonista se perguntou como aquele homem havia mudado de atitude tão rapidamente. Os outros discípulos que estavam por ali começaram a esnobar o protagonista por ele ter escolhido uma técnica supostamente de nível baixo. No entanto, Xiaonan ganhava alguns pontos por isso. Ele tentou explicar que escolheu essa técnica não pelo nível, mas sim porque ela combinava com ele. O instrutor Niu comentou que já viu muitos discípulos lutarem por uma técnica de alto nível, mas nunca viu alguém tão prático quanto Xiaonan, e então elogiou o protagonista. O homem entregou o livro ao protagonista e disse que, mesmo que sua compreensão fosse pobre e seu cultivo fraco, Xiaonan seria recompensado, pois ele acreditava muito no potencial do jovem. O protagonista pegou o livro de técnica disfarçado e pensou que finalmente havia conseguido sair sem nenhum problema. Algum tempo se passou e a noite chegou. Xiaonan estava analisando o livro de técnica do Codex da Espada. Ele possuía 9 formas no total, e a cada passo a força aumentava. Ao analisar seu status no sistema, o protagonista acreditava que conseguiria aprender até a 7ª forma. Algum tempo depois, Xiaonan estava deitado após aprender a 1ª forma do Codex da Espada. Enquanto isso, Bing-yun ativou sua esfera de observação para espionar o protagonista. Ela estava curiosa para saber qual técnica ele havia escolhido no pavilhão do Sutra e também se ele já havia começado a cultivar. Mas, ao ver o que o protagonista estava fazendo, Bing se assustou. Ela conseguiu vê-lo cultivando a técnica do Códex da Espada e ficou espantada com isso. Bing-yun começou a rir e disse que Woo-yan havia feito uma bela jogada, comentando que sua irmã não hesitou e foi com tudo. Ela continuou dizendo que Xiaonan ainda estava em um nível muito baixo para cultivar e que isso só traria um demônio para seu coração. Por isso, decidiu que precisava impedi-lo de continuar cultivando. Enquanto isso, o protagonista pensava ter aprendido até o 6º estágio da 1ª forma, e essa técnica não parecia tão difícil quanto ele imaginava. Apesar disso, seu físico começava a dar sinais de fraqueza. Então, ele acreditava que poderia ir até a caverna novamente para testar a força de sua nova técnica. Alguns minutos depois, o protagonista estava diante do portal da caverna, observando ao redor. Ele ficou feliz por não haver ninguém por ali e por poder cultivar em paz. No entanto, nesse momento, Bing-yun chegou onde Xiaonan estava. Ela o observava de longe, lembrando-se de que, quando foi procurá-lo, viu-o saindo escondido. Então, se perguntou por que ele estava entrando naquela caverna venenosa. De repente, 3 discípulos correram em direção ao protagonista, e um deles comentou com Tia Zhen que Xiaonan havia entrado sozinho no reino secreto. O protagonista já havia atravessado o portal, e Bing-yun se escondeu rapidamente com a chegada dos outros. Um dos homens, irritado, afirmou que Xiaonan ousou tocar em Tiexiong e que ele se arrependeria por isso. Então, chamou os outros para irem rapidamente atrás de Xiaonan. Bing-yun reconheceu Tia Zhen como um discípulo da Seita da Espada, no 3º nível de treinamento de Qi. Ela acreditava que Xiaonan havia se metido em grandes problemas dessa vez. Enquanto isso, dentro da caverna, o protagonista utilizava a pérola luminosa que detectava o veneno. Ele decidiu ir até uma pedra estranha primeiro, mas, ao refletir um pouco, desistiu, pois percebeu que ainda não conseguiria lidar com ela. Nesse momento, o protagonista percebeu alguns passos atrás dele e se perguntou se estava sendo seguido. Então, decidiu sair dali rapidamente. Ti Zhen e os outros chegaram ao local, mas o veneno da caverna era forte demais, e os discípulos mais fracos estavam sendo seriamente afetados. Ti Zhen comentou que seguiria atrás do protagonista e mandou os outros voltarem primeiro. Assim, ativou sua técnica de velocidade, fazendo asas surgirem em suas costas, e saiu voando rapidamente em perseguição a Xiaonan. No entanto, a aura do protagonista desapareceu, e Tia Zhen se perguntou se ele estava se escondendo. Nesse instante, o protagonista surgiu por trás dele com a espada em mãos.
Os dois se enfrentaram rapidamente e logo se afastaram. Tie Zhen acusou Xiao Nan de ser desavergonhado por ter atacado seu irmão e agora estar atacando novamente. Confuso, o protagonista perguntou se aquele homem era realmente irmão de Tie Shui. Tie Zhen respondeu que, por mexer com o clã Tie, Xiao Nan sofreria as consequências. Em seguida, ativou uma nova técnica, saltou em direção ao protagonista e conseguiu acertar um golpe. No entanto, Xiao Nan se defendeu rapidamente com sua espada. Com dificuldade para se proteger, o protagonista percebeu que o oponente estava em um nível mais alto no cultivo de Qi. Sem perder tempo, Tie Zhen disse que, se Xiao Nan estivesse se arrependendo, já era tarde demais. Com um golpe poderoso, lançou o protagonista para longe. Aquele ataque foi muito forte, e com isso, o protagonista ganhou alguns pontos de endurecimento. Ele percebeu que a diferença de nível entre os dois era muito grande e que não seria páreo para lutar contra aquele homem. Assim, Xiao Nan se arrependeu por não ter resolvido tudo imediatamente. Tie Zhen diz que Xiao Nan é muito teimoso e que irá mostrar o que ele merece, fazendo com que o protagonista sinta uma dor 10 vezes pior do que a que o irmão dele sentiu. O protagonista pensa, nesse momento, que é ótimo Tie Zhen estar com raiva e que, desde que não seja um ataque fatal, ficará tudo bem. Tie Zhen, completamente irritado, pergunta se Xiao Nan está ouvindo tudo o que ele diz e, então, salta em direção a ele, acertando um golpe poderoso. Mas, apesar do impacto, o protagonista mais uma vez se beneficia com isso e recebe mais alguns pontos de status. Sendo assim, Xiao Nan chama o homem para enfrentá-lo mais uma vez e, movido pelo ódio, Tie Zhen avança e acerta mais alguns golpes no protagonista. Os outros companheiros de Tie Zhen chegam ao local, elogiando o homem por ter lidado bem com Xiao Nan, mas não esperavam que o protagonista ainda estivesse de pé. Xiao Nan pergunta se o homem já está cansado e afirma que ele parece um pouco fraco. Um dos companheiros de Tie Zhen diz que usará uma formação para enfraquecer Xiao Nan e, com um movimento de mãos, lança um ataque em sua direção. Uma luz começa a envolver o corpo do protagonista, mas, como já era de se esperar, Xiao Nan não é enfraquecido. Na verdade, essa formação concede a ele muitos status, elevando-o ao máximo de seu potencial atual. Tie Zhen pergunta se o protagonista está com medo, pois será derrotado agora, mas Xiao Nan salta e diz que é exatamente isso, que irá acabar com tudo agora. Com um movimento de mãos, Xiao Nan invoca sua espada e ativa a formação do Códex da Espada em sua primeira forma. Uma poderosa aura surge ao redor de Xiao Nan. Tie Zhen tenta se afastar o mais rápido possível, mas Xiao Nan lança um ataque cortante em direção ao adversário. Mesmo que Tie Zhen tenha corrido rapidamente, o ataque o alcança, destruindo tudo ao redor e derrotando-o. Nesse momento, os outros membros do clã Tai saem correndo desesperados, pedindo desculpas a Xiao Nan. Mas, apesar de toda a sua força, o protagonista sente seu corpo desgastado. Ele se pergunta por que o Wu Yan entregou essa técnica a ele, pois, mesmo com seu físico fortalecido, realizar o primeiro movimento já o deixou completamente esgotado. Antes de perder a consciência, pensa que pode acabar morrendo na caverna venenosa. Bing Yun chega e segura o protagonista antes que ele caia no chão. Olhando para Xiao Nan adormecido, Bing Yun diz que não acreditava que esse garoto aprenderia o Códex da Espada. Ela se sente aliviada por tê-lo seguido naquele dia e, assim, poder ajudá-lo. Além disso, se ele conseguiu aprender o Códex da Espada, não será difícil para ela ensiná-lo a técnica secreta de refinamento do Qi do Fogo Estelar. Algum tempo se passou, e Xiao Nan acordava em um dormitório. Bing Yun ainda estava ali, observando-o. Xiao Nan perguntou se ela o havia salvado, e Bing Yun confirmou que sim, dizendo que, se não tivesse passado por ali, Xiao Nan não teria saído da caverna venosa. O protagonista agradeceu pela ajuda de Bing Yun. A moça, então, perguntou a Xiao Nan por que ele estava na caverna naquela hora da noite e se havia algum tesouro que ele estava tentando encontrar. Xiao Nan respondeu que não havia nenhum tesouro e que apenas estava testando uma técnica do livro da arte da espada da Feng. Bing Yun se aproximou dele e comentou que aquela técnica era muito básica, acrescentando que possuía um livro com uma técnica bem melhor, caso Xiao Nan estivesse interessado.
Nesse momento, Xiaonan se afastou e disse não estar interessado. Bing-yun perguntou se ele não queria ao menos saber de que técnica se tratava. O protagonista, esperto, respondeu que não acreditava em ganhar coisas sem mérito e, em seguida, afirmou que a irmã mais velha certamente teria suas condições. Xiaonan continua dizendo que, como já possui uma técnica, ele irá passar dessa vez. Bing-yun segura a orelha do protagonista e diz que ele vai aceitar a técnica dela, querendo ou não. Afinal, ela salvou Xiaonan e ele deveria, no mínimo, ser grato por isso. O protagonista pede desculpas e pergunta quais são as condições. Bing-yun joga o livro para Xiaonan e explica que essa é a técnica de refinamento do Qi do fogo estelar. Ela termina pedindo para que o protagonista vá até o Pico do Pó Vermelho todas as noites, pois ela guiará o cultivo dele. O protagonista pensa naquele momento que, se for supervisionado enquanto cultiva, poderá retornar ao 3º nível. Além disso, essa técnica de cultivo parece realmente boa. Bing-yun diz para Xiaonan não se preocupar, pois essa é uma ótima oportunidade para ele e, se cultivar diligentemente, com certeza passará na avaliação de fim de mês. Então, os dois começam a discutir sobre quantos dias Xiaonan irá até o pico cultivar. Bing-yun se irrita e decreta que serão 5 dias, nenhum a mais, nenhum a menos, e que, se Xiaonan não aceitar, ela irá acabar com ele ali mesmo. Nervoso, o protagonista concorda com esse acordo amigável. Nesse momento, um origami voador se aproxima de Bing-yun, trazendo notícias urgentes. Ela se vira para sair, dizendo que precisa tratar de assuntos importantes, e pede para Xiaonan encontrá-la em 5 dias, deixando um amuleto com ele. Olhando para o objeto em sua mão, Xiaonan pensa que realmente deve ser abençoado por receber um tratamento especial de pessoas poderosas. A sensação de pular anos de trabalho duro não é nada ruim. Assim, ele decide se dedicar um pouco mais ao cultivo, para ficar mais forte, pois precisa ter 2 caminhos até o final do ano. Ao abrir o livro de técnica de Bing-yun, uma luz intensa saiu de dentro dele, e uma esfera surgiu, emanando todo o poder. O protagonista parecia ter entrado no livro de técnica e viu uma mulher aprisionada ali dentro. A mulher possuía uma longa espada poderosa, e toda aquela mana surgia dela. Ela sugava toda a energia ao redor, e então fez alguns movimentos de espada bem em frente a Xiaonan. Toda aquela técnica parecia atacá-lo ao mesmo tempo em que ele aprendia. Assim, toda aquela aura foi em direção à mente de Xiaonan. Uma mensagem do sistema surgiu, dizendo que o anfitrião compreendeu a habilidade de refinamento de Qi do fogo estelar, primeira forma. Em seguida, o protagonista surgiu do lado de fora do livro e o fechou rapidamente. Confuso, Xiaonan se perguntou se aquele era o estado iniciante da técnica de cultivo. Questionou-se também sobre quem eram aquelas 2 mulheres e se outros discípulos internos também ganhavam técnicas de cultivo daquela forma. No entanto, Xiaonan acreditava que tinha um dom para isso e que alcançaria o topo da vida, aproveitando as oportunidades que o mundo lhe dava. Enquanto isso, uma conferência estava acontecendo. Bing-yun dizia que, durante a época de recrutamento, tanto a Seita da Espada quanto outras seitas enviavam 8 discípulos para os reinos secretos para completar tarefas e ganhar recompensas. A intenção disso era treinar os recém-chegados e melhorar o cultivo, mas, na realidade, existia uma competição secreta entre as seitas. Wu Yan perguntou como estavam os avanços. O instrutor Niu respondeu que, de acordo com os relatos, o reino recém-descoberto estava fora da influência das 4 seitas, mas muitos discípulos estavam presentes quando ele foi descoberto. Para ser justo, todas as 4 seitas enviaram discípulos. Moli comentou que, se as 4 seitas estivessem juntas nisso, então tudo ficaria bem. Jinshu perguntou se deveriam realizar uma nova seleção. O instrutor Niu afirmou que os 4 anciões não precisavam se preocupar, pois ele já havia selecionado 8 discípulos para serem enviados ao novo reino secreto. Bing-yun perguntou quem seria o líder da equipe da seita Taichi. O instrutor Niu respondeu que ouviu dizer que um discípulo chamado Nalan era o mais talentoso da seita Taichi nos últimos anos e que provavelmente seria enviado para liderar a equipe. Bing-yun achou isso muito interessante.
o instrutor Niu perguntou se havia algum problema. Bing Yun respondeu que não era nada e pediu que anunciassem que haveria uma competição de artes marciais em uma semana. Os 8 melhores participantes iriam para a conferência. Nesse momento, Bing Yun pensou em como Xiao Nan reagiria ao reencontrar sua noiva. No dia seguinte, Xiao Nan estava chegando ao salão principal da seita, quando viu alguns discípulos correndo por ali. Ele se aproximou e perguntou para onde estavam indo daquele jeito logo pela manhã. Um dos discípulos respondeu que haveria um anúncio importante e que, quem não comparecesse, seria punido pelo instrutor. Algum tempo depois, o instrutor Niu pedia silêncio a todos. Ele começou a anunciar que haveria uma competição de artes marciais para selecionar 8 discípulos que entrariam no reino secreto. Xiao Nan então perguntou se esse reino secreto seria tão perigoso quanto a caverna venenosa. O instrutor respondeu que esse novo reino estava sendo chamado de Purgatório do Vento Carmesim e que possuía muitos tesouros preciosos. Mas, em comparação com a caverna, era ainda mais perigoso. Para finalizar, o instrutor declarou que, caso ninguém se inscrevesse, ele selecionaria os 8 discípulos com o maior nível de cultivo entre os recém-chegados. Nesse momento, Xiao Nan gritou bem alto no meio da multidão, dizendo que queria participar. O instrutor pediu para ele parar de brincar, pois seu nível não passava do 5º estágio. Xiao Nan então perguntou se havia alguma regra da seita que impedisse iniciantes como ele de participar. O instrutor negou, dizendo que estava apenas alertando Xiao Nan para não fazer algo apenas por exibicionismo. Os outros discípulos começaram a reclamar, dizendo que Xiao Nan só queria se exibir. Ele então sorriu e respondeu que, se todos seguissem esse pensamento, quem ficaria na linha de frente da seita quando ela estivesse em perigo? Por fim, declarou que lutaria bravamente por uma vaga na competição. Os discípulos se viraram para ele, incrédulos com o que acabavam de ouvir. O instrutor disse que entendia a dedicação de Xiao Nan e achava isso admirável. Com esse discurso, Xiao Nan acabou motivando outros discípulos a também participarem. Ele, então, se perguntou o que havia feito de errado e por que aquelas pessoas estavam acreditando nele. Nesse momento, um discípulo se aproximou e disse que cultivo não se conquista com palavras, e que alguém no 6º nível de energia espiritual achar que poderia competir por uma vaga era um absurdo. Xiao Nan perguntou quem era aquele rapaz. O homem se apresentou como Lin Qiu, dizendo que estava a meio passo do reino de refinamento de Qi. Acrescentou ainda que 7 recém-chegados já haviam entrado nesse reino, e ele seria o 8º. Xiao Nan então afirmou que só precisaria derrotar Lin Qiu para garantir sua vaga. Lin Qiu começou a gargalhar e perguntou se Xiao Nan pretendia fazer isso com aquela técnica medíocre da espada de vento. Os dois passaram a se encarar e decidiram se enfrentar na competição dali a uma semana. Enquanto isso, na seita Tai Chi, uma competição estava acontecendo. 2 pessoas assistiam sentadas no alto. Uma linda moça pensava em Xiao Nan naquele momento. Ela se lembrava de um ocorrido assustador que viveu com Xiao Nan no passado. Disse que ninguém imaginaria que Xiao Nan se tornaria uma espada imortal 500 anos depois e destruiria a seita sagrada Taishang. O que mais a impressionava era o fato de ter renascido 500 anos no passado. Nesse momento, a vitória de Nalanguo foi anunciada. A garota correu em direção à sua mestre e a agradeceu por ter lhe ensinado uma técnica de nível celestial, pois, graças a ela, conseguiu derrotar um irmão mais velho de alto nível. A mestre, por sua vez, pensava sobre o rompimento do noivado entre Xiao Nan e Nalan. Segundo seus cálculos, naquele momento, Xiao Nan já estaria se destacando na seita da espada, e seria melhor eliminá-lo agora. No entanto, como ele havia se juntado à seita da espada, ela precisava agir com cautela para não causar interferência, e assim, evitar provocar os eventos futuros antes da hora. Nalan tentou chamar a atenção de sua mestre, que parecia imersa em seus pensamentos. A mestre se aproximou e perguntou a Nalan se haveria alguma possibilidade de reconciliação quanto ao noivado dela com Xiao Nan. Nalan questionou por que sua mestre estava mencionando aquele desperdício de tempo. A mestre pensava que talvez fosse possível melhorar a relação de Xiao Nan com a seita Tai Chi, enquanto ele ainda estava em fase de desenvolvimento. Afinal, tratava-se apenas de uma carta de noivado rompido.
Nalan respondeu dizendo que a mestre sempre afirmou que ela era um talento dos céus e que, ao romper o noivado, ela também rompeu completamente com ele, não havendo absolutamente nenhuma possibilidade entre ela e Xiaonan. A mestre comentou que ouviu dizer que Xiaonan já foi um gênio e que conseguiria renascer. Mesmo com o noivado anulado, seria melhor manter algum espaço e não tornar a relação tão tensa. Nalan perguntou se a mestre queria que ela agradecesse aquele desperdício só porque ele havia entrado na seita da espada. A mestre então liberou sua aura e declarou que Nalan estava sendo muito presunçosa. Naturalmente, ela, como mestre, tinha suas próprias considerações. Nalan se curvou e disse que reconhecia seu erro, mas pensava que Xiaonan era apenas uma mancha em sua vida. E cedo ou tarde, ela própria apagaria essa mancha com suas próprias mãos. Enquanto isso, Xiaonan estava refletindo sobre a provável luta contra Tiezhen. Ele acreditava que, se pudesse comprar algumas pílulas, seria bem melhor. Então, lembrou-se de Jinshui e pensou que ela poderia ajudá-lo com isso. As horas passaram, a noite chegou, e Jinshui estava esperando por Xiaonan, que se atrasara um pouco. Jinshui sentiu-se inferior por um momento, pois suas irmãs já haviam dado técnicas para Xiaonan, e ela ainda não. De repente, Xiaonan se aproximou dela e perguntou o que ela estava fazendo. Jinshui se virou assustada, correu para os braços de Xiaonan e disse que ele finalmente havia chegado. O protagonista ficou um pouco surpreso e perguntou se ela estava o esperando. Ao ver aquela linda moça o abraçando, pensou que se ela continuasse com aquilo, ele acabaria fazendo alguma loucura. Porém, ignorando seus pensamentos mais profundos, Xiaonan perguntou se Jinshui queria algo dele. Jinshui então disse que tinha um grande tesouro para ele. O protagonista logo pensou em algo e ficou super animado com a possibilidade de receber um grande presente. Jinshui comentou que ouvira dizer que Xiaonan iria desafiar Lin Qiu em alguns dias e que por isso tinha uma técnica muito poderosa com ela. Antes mesmo que Jinshui terminasse o que ia dizer, o protagonista tomou o livro de suas mãos e declarou estar disposto a aceitá-lo. Ele abriu o livro e começou a ler a técnica, que na verdade era uma técnica de refinamento da pílula Star Flare. Jinshui ficou muito animada com a possível conquista do protagonista, mas Xiaonan se virou e perguntou se ela poderia lhe ensinar sobre a pílula de fogo explosiva. Confusa, Jinshui perguntou para que ele precisaria disso, já que essas pílulas são cheias de veneno de fogo, ofensivas e não feitas para consumo, geralmente usadas em emboscadas. Perguntou então se Xiaonan não estava pretendendo atacar alguém furtivamente. Xiaonan respondeu que não era nada disso e explicou que, por entrar com frequência em reinos secretos, queria ter mais maneiras de se proteger. Jinshui concordou e pediu para que ele a encontrasse em 3 dias no Pico Dan. Xiaonan respondeu que também precisaria ver a irmã mais velha. Desconfiada, Jinshui perguntou se havia mais de uma irmã mais velha que ele iria encontrar. O protagonista respondeu rapidamente que não. Jinshui pensou naquele momento que suas irmãs mais velhas haviam sido mais rápidas novamente. Então, se aproximou do protagonista e disse que se ele tivesse respondido sim, ela teria pego a técnica de volta. Em seguida, Jinshui se despediu, dizendo que o esperaria em 3 dias. Uma semana se passou no pico da seita da espada. Todos estavam esperando a disputa começar. Até mesmo os 4 mestres estavam presentes. Lin Qiu já estava posicionado na arena e se perguntava se Xiaonan teria se acovardado e fugido da luta. Mas, nesse momento, o protagonista surgiu no céu e saltou diante de Ling, perguntando se o rapaz não sabia que o protagonista sempre chega um pouco atrasado. Ling respondeu que Xiaonan falava demais e que não deveria ter vindo. Em seguida, ativou sua energia poderosa e uma aura sinistra tomou conta de seu corpo. As pessoas que assistiam à cena ficaram impressionadas com tanto poder. Xiaonan sorriu e disse que existe um ditado: "Cão que ladra não morde". Com essas palavras, o protagonista se preparou para o confronto direto contra Ling, que já vinha em sua direção com força total. Sem hesitar, Xiaonan se defendeu com sua espada, bloqueando o ataque. Uma grande explosão ocorreu com o impacto dos golpes. A mão de Xiaonan ficou um pouco ferida, mas o sistema o alertou que ele havia ganhado mais alguns pontos de status. Ling não perdeu tempo
e avançou novamente, dizendo que Xiaonan era fraco e não possuía poder espiritual. Xiaonan retornou ao solo e respondeu que, se força fosse medida pela quantidade de arrogância, Ling seria o número 1 do mundo. Com uma voz ameaçadora, Xiaonan afirmou que era uma pena Ling ter exagerado tanto dessa vez. Uma aura poderosa, vermelha e flamejante, tomou conta do corpo de Xiaonan, deixando seu adversário confuso e se perguntando como ele possuía um QI de espada tão poderoso. Vendo Xiaonan de longe, Ling pensava que havia algo de errado ali. Xiaonan sorriu e perguntou por que Ling estava se afastando agora. Ling respondeu que admitia que Xiao possuía alguma habilidade, mas a diferença de nível entre eles era bem óbvia. Xiaonan, dando de ombros, perguntou a Ling se ninguém havia lhe dito que ele falava demais, pois desse jeito jamais teria uma namorada. As pessoas que assistiam começaram a rir e comentar sobre isso, deixando Ling completamente irritado. Ele disse que, a princípio, por serem membros da Seita da Espada, pegaria leve, mas agora Xiaonan não poderia culpá-lo. O protagonista, mantendo-se firme no lugar, chamou Ling para o combate. Nesse momento, Wu Yan começou a se retirar. Bing Yun perguntou se ela não iria assistir, e Wu Yan respondeu que o resultado já estava decidido. Bing Yun pensou que Wu Yan estava muito confiante por causa da técnica de espada, mas acreditava que isso não era grande coisa. Voltando à batalha, Ling estava sobre o protagonista, envolvido por um pássaro flamejante. Ele lançou diversas penas em direção a Xiaonan. O protagonista, muito confiante, desviou facilmente de todos os ataques. Pensou, naquele momento, que agora percebia como Lin Qiu era fraco. Diante disso, Xiaonan decidiu acabar logo com aquilo. Com um movimento circular, Xiaonan se defendeu dos ataques inimigos, o que deixou o instrutor Niu impressionado. Mo Li perguntou em que momento Xiaonan havia aprendido a técnica da irmã Wu Yan. O pássaro flamejante continuava atacando Xiaonan. Ling percebeu que o protagonista havia desaparecido por um instante, e com um movimento rápido, Xiaonan surgiu por trás de Ling, acertando-o com o cabo da espada. O golpe deixou o homem desesperado e ele caiu no chão como um saco de batatas. Os outros discípulos que assistiam comentavam sobre a vitória de Xiaonan e se mostravam preocupados com o estado de Ling. Mas o protagonista disse a todos que se acalmassem, pois Ling estava apenas inconsciente. Afinal, eram irmãos da mesma seita. Xiaonan continuou dizendo que não esperava que o irmão Ling fosse tão fraco a ponto de perder com um único golpe. Em seguida, comentou sobre a vaga para o domínio sagrado e perguntou se alguém estava disposto a lutar por ela. Os discípulos pareciam não ter muita vontade de enfrentar Xiaonan. Os responsáveis por supervisionar as disputas começaram a discutir sobre como Xiaonan teria aprendido a técnica da espada. O instrutor Niu então anunciou que a vaga pertencia a Xiaonan. Assim, o protagonista ficou muito feliz com sua conquista e se curvou diante de todos. Algum tempo depois, no pico das pílulas, Xiaonan chegou chamando por Jin Shui. Ele entrou no salão e observou um enorme caldeirão de refinamento. De repente, uma mão surgiu por trás de Xiaonan. Era Jin Shui, que chegou de surpresa, assustando o protagonista. Xiaonan perguntou por que ela só havia chegado naquele momento. Jin Shui respondeu que algo havia acontecido há pouco tempo. Ela também comentou que havia terminado de refinar as pílulas que Xiaonan queria, e como ele estava por ali, ela aproveitaria para lhe ensinar o básico da alquimia. Ela se virou e explicou que o caminho da alquimia não se resumia apenas a cultivo e compreensão, mas também exigia atenção nas escolhas dos materiais e no tempo exato de refinamento. Deu como exemplo a pílula que estavam refinando naquele momento, dizendo que, dependendo da qualidade dos materiais, o resultado poderia variar. Ela perguntou se Xiaonan sabia disso. Enquanto isso, Xiaonan apenas observava Jin Shui, brilhando aos seus olhos, sentindo algo diferente no ar. Jingshu se virou e comentou que sua saia estava muito molhada de suor, pois a sala estava muito quente. Então, ela pediu ajuda ao protagonista para retirar a saia. Xiaonan ficou em silêncio por um momento, observando a garota. Jingshu pensava, naquele instante, que suas irmãs mais velhas usavam esse tipo de truque, então ela também o usaria. O protagonista ficou um pouco envergonhado
e disse que acreditava que homens e mulheres não deveriam se tocar. Jinshu perguntou se Xiao Nan não a havia entendido, e se fosse o caso, ela teria que se livrar das pílulas. Xiao Nan respondeu que jamais usaria o fato de não entender a irmã mais velha como desculpa, e assim começou a ajudar Jinshu. No entanto, Jinshu não esperava começar a se sentir um pouco envergonhada e animada ao mesmo tempo. O protagonista estava extremamente constrangido naquele momento, até que esbarrou sem querer em Jinshu, e ela se sentiu muito envolvida com aquele toque. Nesse momento, Mo Li surgiu, abrindo a porta bruscamente. Ela agarrou Xiao Nan pela roupa e o afastou do local, jogando-o para trás. Jinshu ficou nervosa e perguntou por que Mo Li não bateu antes de entrar. Mo Li quis saber por que Xiao Nan estava tão perto de Jinshu e continuou questionando se Jinshu havia se exposto e Xiao Nan estava tentando agradá-la. Jinshu interrompeu Mo Li, afirmando que ela havia entendido tudo errado. O protagonista, vendo as duas discutirem, se perguntou se a irmã Jinshu estava escondendo algo dele. Jinshu tentou explicar para Mo Li que eles não violaram nenhuma regra do clã sobre não manter relacionamentos dentro da seita. Ao ouvir isso, o protagonista se assustou e disse que Jinshu o havia enfeitiçado, mesmo sabendo dessa regra. Então, decidiu deixar as pílulas de lado por um momento e tentou estabilizar a situação. Ele interrompeu a conversa chamando Mo Li para também fazer uma massagem nos pés. Mo Li se virou e perguntou o que Xiao Nan queria dizer com aquilo. Xiao Nan explicou que as pernas de Jinshu estavam dormentes, então ele a ajudava a aliviar o desconforto, pois havia aprendido uma técnica quando era mais jovem. Ele começou a descrever como era a técnica de massagem, deixando as meninas muito confusas. Mo Li perguntou se essa técnica era realmente tão milagrosa, e Jinshu respondeu que sim, que o efeito era excelente, e que desde que Xiao Nan começou a aplicá-la, ela já se sentia muito bem. Mo Li pensou naquele momento que não era de se admirar que Xiao Nan se recuperasse tão rapidamente após se ferir. Então, pediu a ele que fizesse isso por ela da próxima vez. Xiao Nan concordou e disse que tudo bem. Mo Li se virou para Jinshu e pediu para usar Xiao Nan por alguns dias. O protagonista, ouvindo aquilo, se perguntou se era algum tipo de mercadoria. Jinshu disse que estava ensinando Xiao Nan a fazer elixires e pediu que ele ficasse ali por enquanto. Mo Li questionou qual o sentido de guardar uma fornalha velha e coberta de poeira. Jinshu respondeu que a alquimia era a base de todos os 20 estados e perguntou como isso poderia ser inútil para Mo Li. As duas garotas começaram a discutir naquele momento, enquanto Xiao Nan as observava, até que decidiu pedir para que parassem. Mo Li abraçou Xiao Nan e perguntou se ele não queria aprender algumas coisas com ela, já que tinha um talento nato para montar formações, algo mais divertido do que refinar elixires. Jinshu pediu para que Mo Li o deixasse em paz, pois ele queria aprender alquimia, e assim, enquanto Mo Li abraçava Xiao Nan, Jinshu tentava brigar por ele. Até que algo aconteceu com a fornalha que estava atrás de todos. Uma enorme explosão lançou Xiao Nan e as garotas para fora da sala. Os três surgiram no meio da fumaça, levantando-se com um pouco de dificuldade. Jinshu começou a chorar muito, pedindo desculpas a Xiao Nan, pois havia prometido as pílulas a ele. Xiao Nan avistou uma pílula enorme no meio dos entulhos e respondeu a Jinshu que estava tudo bem e que poderiam tentar algo no futuro. O protagonista ficou animado por ter encontrado diversas pílulas por ali, até que Mo Li surgiu de repente, chamando-o para fugir com ela. Antes que ele dissesse qualquer coisa, Mo Li o segurou e saiu voando em alta velocidade, levando o protagonista com ela. Jinshu grita, desesperada, dizendo que Mo Li está quebrando as regras e que com certeza a irmã mais velha irá puni-la. Xiao Nan comenta que o exame de primavera das 4 seitas será realizado em alguns dias e que, além disso, ele precisa encontrar outras irmãs mais velhas. Mo Li responde para Xiao Nan não se preocupar, pois Jinshu irá informá-las. Mo Li pensava naquele momento que as outras estavam sendo muito egoístas, monopolizando todo o tempo de Xiao Nan. Mas, já que recorrem a esses meios, então ela simplesmente irá capturá-lo, pois está determinada a acolher Xiao Nan. Nosso protagonista parecia muito preocupado com o que aconteceria dali para frente. Um tempo se passou e Mo Li e Xiao Nan seguiam em direção ao destino.
Eles chegaram a determinado local, e Xiaonan perguntou se aquela era a veia do dragão Yunin, e se havia algo especial para terem ido ali. Mo Li respondeu que a veia do dragão Yunin estava repleta de feras mágicas de vários níveis, além de diversos tesouros naturais. Era mais perigosa que a caverna venenosa da seita. Mo Li continuou dizendo que, como o protagonista participaria da competição, viver uma crise entre a vida e a morte o ajudaria a liberar seu potencial. Xiaonan perguntou o que seria essa crise de vida ou morte. Mo Li respondeu, dizendo para ele não se preocupar, pois ela ensinaria uma técnica poderosa, muito mais fácil do que todas as técnicas que ele possuía no momento. Caso conseguisse usá-la bem, isso poderia permitir que entrasse na fase de refinamento de Qi. Observando Mo Li, o protagonista se perguntava como ela sabia sobre as 3 técnicas que ele havia recebido das outras irmãs. Então, percebeu que todas pareciam se conhecer. Mo Li se virou e perguntou se Xiaonan estava relutante em aprender tal técnica, afinal, era uma técnica muito poderosa, e qualquer um ficaria feliz em aprendê-la. Xiaonan sentou-se ao lado de Mo Li e concordou com o que ela dizia. Mo Li então chamou por Xiaonan e lançou um item para ele. Olhando aquela pedra misteriosa, Xiaonan perguntou o que seria aquilo. Mo Li explicou que existiam 16 rochas naturais e únicas nos 21 estados, e usando pedras estranhas como base, refinar uma pedra de padrão de arranjo era o núcleo necessário para que um mestre de arranjo configurasse uma formação. Assim, um bom padrão de pedras tornaria a formação organizada pelo mestre ainda mais poderosa. Xiaonan perguntou se aquela pedra era uma pedra de arranjo. Mo Li respondeu que, embora não pudesse ser considerada uma pedra rara, era uma pedra de alto nível Xuan. Ela pediu para Xiaonan guardá-la bem e não perdê-la. Olhando para a pedra, Xiaonan comentou que a irmã mais velha era muito generosa. Mo Li perguntou qual movimento Xiaonan havia aprendido com a técnica da espada da outra irmã. O protagonista, sem graça, respondeu que havia aprendido apenas um movimento. Mo Li apontou para uma pedra e pediu que ele usasse toda essa sua força para golpeá-la, pedindo também que não se contivesse em nada. Xiaonan se levantou e foi até a rocha. Usando toda a sua força, canalizou o movimento que havia aprendido com a técnica da espada e lançou um ataque cortante e poderoso. O ataque foi tão forte que partiu a rocha ao meio e ainda deixou um rastro de destruição pelo chão à sua frente. Mo Li ficou impressionada com as habilidades naturais de Xiaonan. O protagonista se virou, sorrindo, e perguntou o que ela achava sobre ele. Mo Li respondeu que ele era mais ou menos, afinal, estava apenas no 6º nível de poder espiritual, e isso era o mínimo que ele poderia fazer. Então, ela ergueu a mão e ativou uma formação ao redor deles. Mo Li pediu para que Xiaonan repetisse o mesmo movimento e golpeasse a pedra novamente. Mais uma vez, Xiaonan começou a canalizar a técnica. Mo Li comentou que aquela formação abençoaria automaticamente a energia espiritual de acordo com os talentos das pessoas dentro dela. Observando Xiaonan, ela percebeu que ele conseguia canalizar energia 4 vezes mais do que uma pessoa comum. Então, acreditou que ele realmente havia nascido com habilidades especiais. Mas, nesse momento, o protagonista começou a perder pontos de status e se perguntou o que estava acontecendo, pois sua energia espiritual estava se esvaindo rapidamente. Mesmo assim, Xiaonan continuou e atacou novamente a pedra, mas dessa vez o ataque foi tão fraco e patético que apenas uma pequena espada surgiu em sua mão. O protagonista se virou, dizendo que não sabia o que havia acontecido. Mo Li também se perguntou o que estava ocorrendo, pois, mesmo com o apoio da formação, aquele garoto ficou ridiculamente fraco. Mesmo assim, ela insistiu, lançando ainda mais apoio para que o protagonista prosseguisse. Mais uma vez, Xiaonan lançou um ataque patético, e novamente, mesmo usando outra técnica, estava muito fraco. Mo Li se encolheu no chão, perguntando-se se aquilo estava acontecendo por culpa dela, pois as formações que usava eram ineficazes em Xiaonan. Nosso protagonista se aproximou e perguntou se Mo Li teria alguma formação que enfraquecesse os outros, e se tivesse, se poderiam tentar novamente. Mo Li se virou e perguntou se havia algo de errado com a cabeça de Xiaonan. Xiaonan responde que estava apenas querendo testar, já que a irmã conhece tantas formações.
Mo Li então ativa uma formação de fraqueza. Ela diz que essa é uma formação básica que pode suprimir um pouco a energia espiritual daqueles que estão dentro dela. A formação surge embaixo de Xiao Nan e ele acaba ganhando muitos pontos de status. Então, ele aproveita para lançar outro ataque, e dessa vez foi ainda mais forte, destruindo completamente a rocha e deixando um caminho de destruição ainda maior. Mo Li fica assustada e se pergunta como isso é possível. Dessa vez, Xiao Nan pergunta o que a irmã mais velha acha do poder dele agora. Mo Li ainda estava chocada com o que havia visto e tentava entender como uma formação simples poderia ter o efeito desejado. Então, Mo Li entrega um livro com a técnica da formação que havia acabado de usar e diz para Xiao Nan estudá-la por enquanto, pois, no futuro, ele poderá aumentar o poder dessa formação em vários níveis. Xiao Nan agradece a ajuda de Mo Li e então pergunta para onde irão agora. Mo Li responde que irá levá-lo a um certo lugar ao amanhecer. Na manhã seguinte, Mo Li e Xiao Nan chegam à Veia do Dragão oculta nas nuvens, na cidade de Tulong. Enquanto entram na cidade, escutam pessoas recrutando cultivadores independentes para buscar tesouros com a família Wang. Mo Li comenta com Xiao Nan que a maioria dos cultivadores ali ainda está no 5º nível de energia espiritual. Então, ela não irá ajudar no teste, a não ser em caso de vida ou morte. Xiao Nan pergunta se deve se juntar a alguma aliança. Mo Li responde que existem vários tipos de cultivadores casuais, os rigorosos e outros que se juntam apenas para subir a montanha. Eles precisam encontrar companheiros temporários e, além disso, precisam de ajuda nas montanhas. Se tiverem que se defender, isso não causará problemas para a seita da espada. Então, Xiao Nan se aproxima de um cultivador e pergunta se o grupo está com falta de pessoas. O homem responde que o nível mínimo de cultivo é o 5º e alerta para Xiao Nan não arriscar a vida em vão. O protagonista para por um momento e percebe que outra pessoa o observa com desprezo. De repente, Xiao Nan lança um ataque contra a parede, demonstrando um pouco de sua força, e então pergunta se agora pode se juntar ao grupo do homem. Rapidamente, o homem aceita Xiao Nan. Ele aponta para Mo Li e pergunta se ela também irá participar. Xiao Nan abraça Mo Li e diz que ela é sua esposa, então é claro que irá com ele. Algum tempo se passou e eles estavam na floresta, aos pés da montanha. Xiao Nan estava olhando seu status e estava muito feliz por ter seguido aquelas pessoas por alguns dias na montanha e conquistado tantos recursos. Mas, de repente, algo surgiu e foi em direção ao grupo do protagonista. Era uma imensa cobra demoníaca que apareceu ali. O homem grita dizendo para todos tomarem cuidado, pois era uma píton de pedra de 8º nível. A cobra era tão rápida que já estava prestes a alcançar todo o grupo. Ela ataca, acerta algumas pessoas e devora outras com um golpe formidável e veloz. Os cultivadores cercam aquela gigante cobra, e então o homem pede para montarem uma formação para prendê-la, pois não são páreos para aquela criatura. Os cultivadores começam a canalizar suas energias para tentar formar uma barreira de aprisionamento, mas Xiao Nan percebe que esse seria um bom momento para agir. Ele se prepara para lançar um ataque poderoso, invocando sua espada, e com apenas um golpe cortante, acerta o monstro e o parte ao meio. Assim, o monstro cai diante do líder do grupo. O homem se vira e diz que, graças à ajuda de Xiao Nan, eles poderão fazer pílulas demoníacas de 8º nível. Mas, de repente, outro grupo de cultivadores chega ao local. Um jovem mestre anuncia que é Ye Wook, da cidade de Daogu. Mo Li rapidamente se aproxima de Xiao Nan, e ele pergunta qual é a origem do Vale de Daogu. Mo Li responde que esse Vale do Dao é uma das seitas que participarão do exame, e que eles também parecem interessados nos testes da Veia do Dragão. Ela pede que esperem para ver quais são suas intenções. O líder do grupo pergunta o que Ye Wook pretende fazer ali. Ye Wook, com um olhar perverso, responde que está ali para eliminar pessoas e roubar tesouros. Um dos cultivadores que estava no grupo de Xiao Nan se revolta e avança para tentar defender o tesouro, mas Ye Wook segura a mão do homem e diz que ele não é tão ruim para alguém de nível baixo. No entanto, completa dizendo que, infelizmente, ainda não é o suficiente para enfrentá-lo. Enquanto era arremessado para trás, o cultivador grita que Ye Wook não pode ser tão autoritário assim.
Ye responde que precisa das pílulas demoníacas de 8º nível para avançar, e então ativa uma aura poderosa, preparando-se para roubar o tesouro da equipe do protagonista. Devido à forte pressão espiritual que Yewuko emanava, o protagonista recebeu alguns pontos de status. O líder do grupo grita para seus companheiros que não tenham medo, pois aquele homem não conseguirá lidar com tantas pessoas ao mesmo tempo. Mas Yewuko apenas o ignora e diz que aquilo não é nada. Ativando sua lança, Yewuko avança e ataca o homem à sua frente. O líder consegue defender o ataque com sua espada, porém o golpe era forte demais e ele não conseguia suportar. Nesse momento, Xiao Nan surge por trás e o retira da frente, colocando-se em seu lugar e recebendo o ataque diretamente. O líder tenta ajudar Xiao Nan e pergunta se ele está bem, agradecendo por tê-lo salvado. Vendo isso, Yewuko chama o protagonista de formiga ousada. Xiao Nan se levanta com dificuldade e pergunta se o cachorro vai continuar latindo para sempre. Yewuko, furioso, exige que ele ouse repetir aquilo. Xiao Nan começa a gargalhar e diz que Yewuko não parece ser muito inteligente, pois fez um pedido bem estranho. A provocação deixa Yewuko ainda mais furioso, fazendo-o emanar uma aura mais poderosa e violenta. Com isso, Xiao Nan continua ganhando pontos de status devido à pressão. Yewuko avança novamente, carregando sua lança poderosa. Os membros de seu grupo estavam admirados com o poder do jovem mestre e acreditavam que o protagonista certamente não resistiria aos ataques. A aura de Yewuko formava a imagem de um guerreiro flamejante enquanto ele avançava contra Xiao Nan. Confiante, o protagonista começou a canalizar sua energia espiritual. O líder do grupo, assustado, perguntou se o irmão mais novo ficaria bem, enquanto Moli apenas observava em silêncio. Xiao Nan então ativa uma técnica poderosa do fogo estelar, que envolve os céus. Os dois colidem com suas técnicas, criando uma intensa explosão energética. Para surpresa de todos, Yewuko é lançado para trás pela força do ataque de Xiao Nan. O jovem mestre bate com violência contra uma árvore distante, e seus seguidores se viram, assustados, ao vê-lo naquela situação. Naquele momento, Xiao Nan pensava que, se não fosse pelo sistema, ele com certeza não teria resistido ao ataque de Yewuko, e ambos teriam perdido. Vendo seu jovem mestre abatido, os seguidores de Yewuko tentam chamá-lo para ir embora. Xiao Nan se despede, dizendo que não irá impedi-los. Yewuko responde que o protagonista teve sorte e que da próxima vez voltará 100 vezes mais forte. Em seguida, ele se vira para partir com seus aliados e pede que pesquisem sobre a história de Xiao Nan. Moli se vira para Xiao Nan e diz que Yewuko é um cultivador muito forte e que provavelmente estará no teste de primavera. Como agora guarda rancor pelo protagonista, com certeza não irá pegar leve. O protagonista apenas responde que tanto faz, pois ele vai lidar com isso. Enquanto tomava uma pílula, pensava que, até o dia da competição, estará muito mais forte e eliminar Yewuko será como comer um pedaço de bolo. Nesse momento, o líder do grupo se aproxima, oferecendo os núcleos demoníacos que haviam conquistado ao longo do caminho. Ele diz que não imaginava que Xiao Nan fosse tão forte e que todos concordaram em entregar o tesouro ao protagonista por ter salvo suas vidas. Xiao Nan apenas agradece pela oferta. Moli então o chama para irem embora. Xiao Nan abraça Moli e diz que sua esposa se assustou um pouco hoje e deseja ir embora. O líder do grupo, sorrindo, diz que tudo bem e que Xiao Nan está certo em cuidar bem de sua esposa. Assim, Xiao Nan se despede, enquanto os outros elogiavam o quanto ele era atencioso com sua adorável esposa. Algumas horas se passaram, e Moli seguia com Xiao Nan. Ela comenta que pareceu justo o protagonista ficar com os núcleos demoníacos. Xiao Nan responde que o líder do grupo estava certo, pois ele havia salvado a vida de todos. Porém, de repente, Xiao Nan sente algo errado em seu corpo. Moli acha que ele está fingindo, pois não queria ir embora, e pede para que pare com aquilo. Mas então, Xiao Nan se vira para Moli com um pouco de sangue escorrendo pela boca, e em seguida cai completamente inconsciente. Moli o segura, desesperada, e pergunta o que está de errado. Continuamos no próximo episódio. Para mais vídeos como este, se inscreva no canal e não se esqueça de conferir nossas playlists para conhecer mais obras como esta.
Até a próxima!